que vem Jesus, saudemos o Rei Jesus, demos honras, glórias, louvor ao Rei Jesus, perante sua majestade, erguemos nossas mãos, te adoramos, louvamos e amamos, Rei Jesus. Saudemos o Rei Jesus, saudemos Emmanuel, Rei dos reis, Senhor dos senhores, estrela viva, estrela guia, e por toda a eternidade te louvarei, desde agora e para sempre reinarás. Tu reinas na minha vida, tu reinas nesta igreja, tu reinas na minha família e tu reinas também no teu povo. Eu oro para que esta palavra, Senhor, que tu me deste, esta revelação poderosa que tu me deste hoje, Senhor, eu tenha o teu poder, Senhor, que o teu poder me revista-me agora, Senhor, para que eu fale como os teus oráculos, para que essa palavra ela vá e prospere na vida de todos aqueles que é da tua vontade que se salve e daqueles que realmente estão à busca de revelação, de ser guiados pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. A paz do Senhor, amados. Vem cá passar vem desbloquear mais um tesouro que o Senhor me deu. Eu costumo pregar sempre que há tesouros escondidos por detrás de cada palavra de Deus. Mas é preciso, para desbloquear esses tesouros, é preciso nós desenvolvermos uma comunhão fiel com Deus. E essa comunhão com Deus vem com determinação, vem com fé, que é a base de tudo, vem com a determinação, vem com amor pela pessoa que Jesus é, humilde, mansa, misericordiosa, bondosa, cheios de virtudes que na terra é difícil encontrar. E uma das virtudes que eu mais amo dentro do pacote do amor de Jesus é a fidelidade. É a fidelidade, porque a fidelidade dele traz tudo, vem tudo atrás. Ele, quando vela, se temos aqui milhões de promessas, se ele é fiel, então todas vão cumprir. Então, com Deus temos que ser um pouquinho sábios para aproveitar tudo e receber tudo. Ora, a revelação hoje, durante os anos que eu sou crente e discípula, e agora serva permanente de Jesus, ouvi várias pregações baseadas neste versículo, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Ora, por que numa conversa com o Nosso Senhor, então eu concluí que eu estou a ser guiada tal qual como o apóstolo Paulo foi, porque muitas e muitas palavras que Jesus me diz, elas estão aqui. Muitas, por isso é que eu me digo que eu me identifico muito
com a passagem do apóstolo Paulo, muito mesmo. E hoje ele me disse, ele me deu a revelação, porque há tempos atrás, quando ele concluiu o treino, nós nunca concluímos treino, estamos sempre em obra, mas para estar em posição de ser apóstola, fui submetida a um treino da Academia Espiritual Celestial, no período desde 2021, novembro de 2021, até o princípio do mês de agosto, até o meados do mês de agosto. Então, há certas coisas ainda, há certos ajustes, mas confidentemente louvo e agradeço ao Senhor por me ter sustentado, porque foi treino duro, foi um treino trabalhoso, tenebroso, mas o Senhor Jesus, como eu digo, e por isso é que eu amo, Ele é manso, humilde, maior e melhor mestre não existe. Maior e melhor pastor não existe. Nós podemos correr o mundo, nós podemos ter pastores humildes e mansos, mas comparado a Ele, ninguém é igual a Jesus. 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 Já procuramos, todos nunca. Já apalpamos, todos nunca. Já giramos, todos nunca. Ninguém é igual a Jesus. Só encontramos isso nele. E quanto mais deep, quanto mais desenvolvemos a intimidade e vamos fundo neste amor com Ele, nessa intimidade, neste casamento, neste contrato com Jesus, vamos descobrindo muito mais virtudes e vamos descobrir o quão maravilhoso, quão bonito o nosso Mestre é e quão amigo nós podemos encontrar, quão amigo Ele é. Amigo simples, sem estresse. Nós é que complicamos tudo. Nós, os seres humanos, somos muito complicados. Somos nada, diante dele somos literalmente nada, mas complicamos tudo. Amados, este versículo, quando eu acabei o treino e ele ministrou-me o hino, o louvor dos Called Out, que eu gosto muito, é I'm free, I got my freedom, praise the Lord. Eu agora estou livre, agora tenho a minha liberdade, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, estive esse tempo todo ali agarrada, não podia sair, não podia aqui, agora eu estou livre. Ide e pregar o evangelho a toda criatura, então estou livre para ir. Então, eu perguntei a ele se conosco se há descrição. Ok, agora sou apóstola. Qual é a descrição? Ou seja, quais são os meus direitos? Se há alguma descrição. Ora, independentemente de tudo aquilo que ele me disse, não sei se os apóstolos revelam isso, mas eu tenho livre-arbítrio para desbloquear o reino de Deus, porque Jesus Cristo está às portas. Há muita heresia nas igrejas de Cristo, porque por causa da inveja e por causa da autoexaltação e orgulho e ciúmes que há nas igrejas, disputa de posições ministeriais, de dons. Então, os apóstolos, os primeiros antes de mim, não desbloqueiam o reino de Deus com medo que lhes roubem o dom, com medo que lhes roubem o talento, com medo que lhes roubem a autoridade. Ora, a autoridade só nos é roubada quando damos lugar. E como é que damos lugar? Não nos sujeitando a Deus. A partir do momento que nós nos sujeitamos a Deus,
A autoridade e o dom nunca nos é roubado, porque Jesus Cristo, Ele é o cabeça das igrejas, é Ele quem distribui o lugar no corpo de Cristo, é Ele que diz, você fica aqui, você é aqui, você faz aqui, você vai aqui, você vai ali, você vai ali, mas o dom, o detentor do dom pela qual nós já nascemos predestinados é de Deus. E quando Deus decide que nós já não temos capacidade, nós não estamos a honrar o dom, é Ele quem tira e dá ao outro. Nem o diabo tem poder para tirar. O diabo só tem poder em nós quando nós damos lugar a ele e e Deus perde, a alma do Senhor perde prazer em nós. É esta pura e simplesmente. Por isso aqui temos um exemplo muito simples, que é lá em Samuel, penso eu que é 14, ou 16, penso eu, ou 12, mas está em Samuel, que o Saul, por desobediência a Deus, Deus tirou-lhe o dom. Deus tirou-lhe o dom e deu ao Davi. E enviou o profeta Samuel para levar o recado para ele. E ele, na justificação, e ele pergunta, Samuel pergunta, tem Deus mais prazer em sacrifícios do que obediência? Ou seja, a obediência para Deus é o maior galardão que qualquer servo pode ter quando ele reverencia a soberania de Deus, quando ele reverencia a santidade de Deus. Ora, neste versículo, quanto ao mais, irmão, tudo que é de boa, verdadeiro, tudo que é de honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ora, como ele me deu esse livre-arbítrio agora para ir e pregar o evangelho, eu naquela disse, ai Senhor, não me abandone, não me deixe só, nunca me abandone, nunca me deixe só, porque eu sou tão tontinha da minha vidinha, tu conheces, Senhor, as minhas limitações, tu conheces as minhas barreiras, tu conheces os embaraços que eu tenho, não me abandones nunca, 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 esteja sempre comigo para me guiares, para me ensinares, para me alertares do perigo, se eu estiver a sair fora da tua vontade, se eu estiver a contaminar o teu rio de autoridade, para que tu me guies, me alertes, para que tu me livres do mal, Senhor, não me abandones. E então ele me diz, Ana Isabel, exatamente isso que ele me diz. Aqui, tudo que é de boa fama, exato, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Tudo que é de boa fama, ou seja, o livre-arbítrio que nós temos é de fazer aquilo que nós queremos. Se nós queremos escolher a Deus ou escolher ao inferno, ou de céu ou inferno, Ele dá a todos. Mas quando nós entramos num contrato com Deus para ser discípulo, nós temos que atentar para tudo que é honesto, tudo que é íntegro, tudo que é de boa fama, tudo que é bom, porque tudo que é verdadeiro, tudo que é sincero. Porque nós estamos a seguir um Deus de verdade. Eu nunca tinha entendido isso, amados. É algo tão simples, mas foi preciso eu ter esta intimidade, desenvolver esta intimidade com Deus, estar neste patamar para eu entender isso. E tantas pregações que eu ouvi ao longo dos anos que eu sou convertida, desde 2001, creio, há mais de 19 anos, ou 19 ou 20 anos que eu sou convertida. Tantas boas pregações, ungidas, cheias do Espírito Santo, pela qual esta mensagem foi passada, eu nunca entendi a verdadeira essência. Por isso é que eu digo que nós, quando estamos a ouvir a pregação, não vá atrás do fogo, apenas do fogo do Espírito Santo, mas vá atrás da essência, daquilo que está por detrás de cada palavra em cada pregação. E eu sempre busquei, mas a cegueira espiritual me impedia. Por isso é que nós devemos examinar o ministério em que nós estamos.
se realmente há Espírito Santo aí em operação, porque é o Espírito Santo que abre os olhos da mente, arranca a cegueira espiritual, lava com colírio para termos entendimento dos tesouros e receber então assim o maná que vem do céu. Eu nunca entendi, amados. Várias pregações que eu também assisti de outros que enviavam para mim no YouTube, que também cruzei com este versículo, mas acabei por nunca entender ao fundo. Ou seja, Deus nos dá o livre-arbítrio de escolher o bem ou o mal, mas como servos de Deus, nós não temos o livre-arbítrio. Porque nós servimos a um Deus que é santo, é puro, é imaculado. E o pecado, o nosso pecado, fere a santidade dele. E ele não se compactuou com o pecado e ele não poderá estar perto de nós. E nós, o nosso cheiro, o louvor que sai do nosso ser vai vir com um cheiro ao inferno e vai abominá-lo. E o Espírito Santo vai se entristecer e vai se afastar. O pecado fere a santidade de Deus. Nós, como crentes, nós não podemos escolher aquilo que nós temos que fazer pelo fato de nós sermos livres, pelo poder do sangue de Jesus, não nos dá o direito de sermos libertinos, não nos dá o direito de fazer aquilo que nós queremos, não nos dá o direito de achar que certas coisas, certos ambientes, certos costumes e valores não vão fazer diferença se nós compactuarmos com eles. Já o apóstolo Paulo dizia, não compactuemos com obras infrutuosas das trevas, antes condenai-a. Então, se o pecado fere a santidade de Deus, a desobediência à palavra, a desobediência ao desviar-se do caminho do bem, da boa fama, vai ofender a autoridade de Deus, vai afrontar a soberania de Deus, vai desafiar o poder total, absoluto, que Deus tem em todo o céu, toda a terra e debaixo da terra. Por isso é que aqueles que desafiam a autoridade de Deus são soberbos, abomina a Deus e Deus abate. Deus tem prazer na alma que é humilde e mansa. E nesses últimos tempos, são estes que Deus está à procura para congregar e trazer para a Arca de Noé. A Arca de Noé, o que é numa igreja pela qual ele tem prazer, que ele já galardoou, ainda neste tempo, já desde aqui da terra, com a igreja que está descrita em Apocalipse, capítulo 3, do versículo 7 a versículo 11. Ora, se nós não temos o livre-arbítrio, ora, vamos ver aqui uma das passagens que nos dá a lei de Deus, que é bem patente, para nós entendermos que com Deus não há meio termo, ou servir a Deus ou a Mamon. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é um Deus de verdade. Vamos lá ao Deuteronômio capítulo 30, capítulo 30, que diz, a partir do versículo 11, que diz que a lei do Senhor é bem patente. A lei do Senhor é bem patente. Porque este mandamento que hoje te ordeno, te não é encoberto, tão pouco está longe de ti. Não está nos céus, para dizeres, quem subirá por nós aos céus, que nos o traga, nos o faça ouvir, para que o façamos? Nem tampouco está da além do mar, para dizeres, quem passará por nós da além do mar, para que nos o traga e nos o faça ouvir, para que o façamos. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para fazeres. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal.
o livre-arbítrio que Deus nos dá, Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Ele propõe isso a todos. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor, teu Deus, que andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração te desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás, não prolongarás os dias na terra a que vais passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. A exortação dele, ele dá o livre-arbítrio, mas a exortação final é: escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Ora, Jesus, quando veio, ele disse que ele não veio abolir a lei e os profetas. Olha, este mandamento foi dado a quem? A Moisés. Deus escreveu com o seu dedo na tábua que deu a Moisés. Está aqui. E olha quem que Jesus apareceu e deu o mesmo mandamento ao Paulo. Não é? Ele era Saulo, ele perseguia as igrejas, matava, e Jesus apareceu num belo dia. Jesus disse: chega, basta, eu vou virar o feitiço contra o feiticeiro. Acabou-se, chega. E você vai fazer as minhas obras. E por ele, porque ele matava por inocência, por incredulidade, no sentido de heresia. Estava em heresia. E o que é que Jesus disse? Saulo, Saulo, porque me persegues? E olha quem é que diz exatamente acerca disso, numa forma diferente. Está aqui, no Deuteronômio 30, as leis do Senhor. A forma como o apóstolo Paulo fala aqui, dá-nos o livre-arbítrio. Mas aqui ele acaba assim: se há algum louvor, nisso pensai. Ele nos está a dar o livre-arbítrio para pensarmos nestas virtudes todas, naquilo que nós vemos, naquilo que nós fazemos. Se há algum louvor, vamos examinar tudo o que fazemos, vamos examinar tudo o que pensamos, vamos examinar tudo o que sentimos. Qual é a consequência? Qual é a virtude que há nisto tudo? É de Deus? Vamos examinar os espíritos que estão nos nossos pensamentos. Vamos examinar os espíritos que estão nos nossos sentimentos. Vamos examinar os espíritos que estão nas nossas atitudes, nossas ações, nossos comportamentos. Dar glórias a Deus? É de Deus? Deus aprova? Fere a santidade de Deus? Ofende a autoridade de Deus? Em tudo, ele diz para nós examinarmos. Mas Deus diz aqui: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Hoje entendi. E eu oro para que você entenda, porque às vezes as palavras, por isso é que Jesus diz: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Pelo Espírito foi-me revelado a verdadeira essência de algo tão simples,
mas que nunca tinha entendido. Pelos seus frutos conhecereis. Espírito vivifica. Então tenha comunhão com o Espírito Santo. Desenvolva uma intimidade muito próxima com o Espírito Santo. Tenha amor pela palavra, pelos tesouros que estão escondidos por detrás de cada palavra, e seja feliz. Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, inunde a sua vida, inunde a sua casa, inunde o seu coração, a sua alma, o seu espírito, tal como esta paz de Deus inunda a minha vida, por cada tesouro que o Senhor me desbloqueia, que me faz tão feliz. Seja feliz com o Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.